A WRC foram os vencedores. Tínhamos uma dose de favoritismo, tínhamos que responder às expectativas, de maneira que, em primeiro lugar, para mim, em segundo lugar, para os meus patrocinadores, todos, era importante ganhar este rally. Temos de tirar vantagem que temos nos pisos de terra, por estarmos a guiar um WRC, para podermos nos meter em alguma luta no campeonato. O campeonato vai virar a partir da Madeira para asfalto, o que torna a nossa vida mais complicada, mas até ao fim está tudo em aberto. As coisas não começavam bem para a dupla do Toyota. Com efeito, logo nos dois primeiros troços, faziam 2 peões e perdiam muito tempo. Assim, cediam a liderança a Miguel Campos, Miguel Ramalho. Durante a manhã, Mato Chaves e Paiva teriam que recuperar muito do tempo perdido nos primeiros troços do dia. Dentro do Corolla era assim que as coisas se passavam. Um andamento muito forte, uma curva um pouco rápida demais e já não conseguiram travar para a curva seguinte. Com este percalço e o que ainda iriam sofrer no segundo troço, perderiam 23 segundos para Miguel Campos, Miguel Ramalho. E assim eram os terceiros classificados, atrás de Vítor Lopes, José Janela, que estiveram verdadeiramente imparáveis ao volante do pequeno Citroën Saxo Kit Car. Na produção, a liderança era ocupada com toda a vontade por Miguel Campos e Miguel Ramalho. Nesta altura lideravam ainda a prova, mas estavam também cientes que pouco poderiam fazer para bater o pé ao Toyota Corolla WRC. José Carlos, Macedo e Miguel Borges começaram mal. Logo no primeiro troço, uma curva cortada em demasia fazia com que o Renault Megane Maxi ficasse tombado sobre o lado direito, conforme vamos poder ver já de seguida. Mas a manobra de repor o carro em andamento acabaria por ser bastante demorada. Puxa para a tua direita! Empurra para lá o carro! Força! Com o para-brisas partido, Macedo ainda chegaria à assistência. Retomavam o andamento, mas o carro não estava perfeito e uma travagem desequilibrada levava-os a terminarem definitivamente a prova fora de estrada durante o início da segunda ronda. Mas falar de pouca sorte é falar também da prova de Miguel Cristóvão, João Luz. Vários problemas mecânicos no carro, algumas dificuldades em encontrar os limites da estrada e Cristóvão não escaparia também ele a uma cambalhota durante a manhã. Ao longo do resto da prova, Cristóvão e Luz davam tudo por tudo, tentavam recuperar muito do tempo perdido com as várias peripécias que sofreram ao longo do dia, mas pouco poderiam fazer. Vínhamos a andar bastante bem e num dos ganchos aqui do troço cortámos cedo demais e o carro ficou em 2 rodas e ficou inclinado para o meu lado. Basicamente foi isso que aconteceu. E a assistência teria que ter trabalho, mas mais trabalho ainda teve a assistência de Pedro e Eduardo Cunha Carmo. Quando uma sequência aqui no troço estava, numa sequência de curvas, a meio do troço, sensivelmente, queimámos a curva por dentro e a partir daí não há nada a fazer. Demos 2 ou 3 cambalhotas, mas o carro ficou bom, está a andar. Na impossibilidade de substituir o para-brisas no pouco tempo disponível, o problema teve que ser resolvido à lei da marreta. Mas o carro estava a andar e Cunha Carmo levá-lo-ia até à chegada. Na frente, Mato Chaves repunha a verdade dos factos, impunha a lei do Toyota Corolla WRC, ia para a frente e terminaria a primeira secção, já com alguma vantagem sobre os segundos classificados, Miguel Campos e Miguel Ramalho. Apesar de andarem sempre muito perto dos limites com o Mitsubishi Carisma GT, Campos e Ramalho nada podiam fazer ao volante de um carro do agrupamento de produção para contrariar a liderança.
Os terceiros na chegada da primeira secção eram Vítor Lopes e José Janela, que travavam um duelo interessante com Pedro Azeredo e Carlos Magalhães. No entanto, o pequeno Citroën Saxo Kitcar levava a melhor. Temos um excelente carro, mas relativamente aos outros, portanto, não tem tanta potência, nem é tão eficaz ou tão evoluído como os outros. Temos que andar completamente ao ataque para podermos andar próximos deles. Felizmente já pudemos dispor da caixa de 6 neste rally e umas novas suspensões, portanto os tempos que temos feitos são relativamente competitivos, eu diria mesmo bastante competitivos. Infelizmente o meu colega da equipa já está de fora, teve um percalço e para a marca não será bom, mas ele vai recuperar isso com certeza nos próximos rallies. De toda a maneira, a Citroën está de parabéns, pois que o pequeno Saxo tem feito um brilharete, para mim já não é novidade nenhuma, pois tive a oportunidade de falar com o Filipe Bugalski ainda em Monte Carlo e perguntei-lhe o porquê deles alinharem com o Saxo no Monte Carlo, nos pisos escorregadios e não com o Czara. Ele disse-me que é mais eficiente, esta relação peso-potência deste carro é mais eficiente e, portanto, está-se a provar aqui também em Portugal. E pelos vistos, quanto ao carro, está tudo dito, mas na frente da prova, Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva mantinham um andamento que lhes permitia dominar com à vontade e gerir a vantagem que possuíam para Miguel Campos, Miguel Ramalho. Dentro do Mitsubishi Carisma GT, a vida era assim. Um andamento sempre espetacular, Miguel Campos a aproveitar toda a estrada, mas a ter que se conformar com o segundo lugar. Certamente que neste momento Campos tudo daria para ter um WRC. Realmente, durante a tarde, a atenção centrava-se nas posições secundárias. Ferreira da Silva e José Pedro Silva começavam mal, inclusive Pedro Silva viria a enjoar, Ferreira da Silva perdia muito tempo e havia que recuperar para homens como Vítor Pascoal, Duarte Costa e Francisco Brites, Pedro Leal. À tarde, Ferreira da Silva impunha a lei do score, mas tudo estava ainda muito longe de estar resolvido. Que o diga Vítor Lopes, que na última classificativa, já muito perto da meta, tinha uma ligeira saída de estrada que o impossibilitaria de chegar ao Oliveira do Hospital com um terceiro posto praticamente assegurado. A classificação estava já quase definitivamente encontrada. Armando Parente e Jorge Carvalho eram os 10º classificados, atrás de Francisco Teixeira e Paulo Amaro. Cerca de 42 segundos separavam o 9º do 10º classificados. No 8º posto, após uma prova de sacrifício, terminariam Pedro e Eduardo Cunha e Carmo ao volante do Subaru Impreza. E de sacrifício foi também a prova de Miguel Cristóvão João Luz ao volante de um Mitsubishi Lancer e Evolução 5. Em termos de agrupamento de produção, seriam os 4º classificados. Ferreira da Silva e José Pedro Silva, também eles não tinham a sorte pelo seu lado e um diferencial partido atirava-os para a 6ª posição final quando se preparavam para atacar o 4º lugar. Francisco Brites e Pedro Leal terminariam na 5ª posição, 3ª no agrupamento de produção. Vítor Pascoal, Duarte Costa, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evolução 4, estiveram em ótimo plano. Eram os 4º classificados na chegada a Oliveira do Hospital e conseguiam o 2º posto do agrupamento de produção. Pedro Azeredo e Carlos Magalhães chegaram assim ao mais baixo do pódio, tendo sido, portanto, os principais beneficiados com a desistência de Vítor Lopes. Miguel Campos e Miguel Ramalho eram os 2º classificados, perfeitamente à vontade na liderança do agrupamento de produção, mas perdiam 1 minuto e 42 para os vencedores, Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva. O Campeonato Nacional de Rallys entrará agora numas curtas férias de cerca de 1 mês e meio e daí irá para os Açores. Mas esta foi apenas uma das histórias desta prova. Vamos já de seguida ficar com as outras. Mas a participação num rally é mais do que a realização do percurso da prova. Em Oliveira do Hospital resolvemos acompanhar Miguel Campos e Miguel Ramalho, os atuais líderes do campeonato. À chegada ao centro nevrálgico do rally, a primeira coisa a fazer é a verificação dos documentos. Os mecânicos vão marcar os pneus. Cada equipa pôde utilizar 18 pneus e a opção de Miguel Campos foi para as misturas mais duras, já que os pisos dos troços deveriam estar bastante abrasivos. Puxa aqui para trás.
A fase seguinte é a verificação técnica das viaturas. Como seria de esperar, o Mitsubishi Carisma passa sem problemas pelo exame dos comissários. Com a chegada da noite, enquanto os pilotos vão descansar, a equipa de assistência da Jorge Alto reúne-se no bar do hotel. António Jorge, antigo campeão nacional do Grupo N, é o diretor desportivo da equipa, que também assiste o Lancer de Miguel Cristóvão. Acerta os últimos detalhes com os elementos portugueses que irão estar na estrada, já que os 3 alemães da Rally Art recebem instruções específicas. O dia D começa bem cedo. Pouco passa das 6h30, quando os pilotos saem do hotel. O ambiente é descontraído, embora no íntimo todos os concorrentes sintam o nervosismo natural dos grandes momentos. Os nossos heróis são os segundos a partir para a estrada, logo atrás da dupla da Toyota, Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva. E a dupla miguelista, Campos e Ramalho, começa o dia da maneira em que se sente bem à vontade, ao ataque. Vence as 2 primeiras especiais à geral, demonstrando não estar ali apenas para lutar pela classificação do grupo. É nessa altura que nos voltamos a encontrar. O Mitsubishi lidera com 20 segundos de vantagem sobre o endiabrado sax de Vítor Lopes, estando Campos naturalmente bem disposto. Está a correr muito bem. A partir daqui, as coisas complicam-se. Pedro Matos Chaves está a andar francamente melhor e o Mitsubishi do Grupo N não tem argumentos para os WRC. Apesar de ter perdido a liderança, Campos continua a imprimir um andamento impressionante, vencendo ainda mais uma classificativa. Este segundo lugar... Com este resultado, o piloto de Famalicão dilata a vantagem em termos de campeonato de produção, bastando-lhe agora um bom resultado nos Açores para se sagrar tricampeão da categoria.